Olá pessoal, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho para vocês sobre como atender uma criança gravemente enferma, né? Uma criança que está muito grave lá no pronto-socorro, na sala de urgência, né? Um atendimento específico para a sala de urgência, tá? Lá na sala do atendimento habitual, na sala de atendimento de um pronto-socorro normal, você vai seguir, né, o padrão, anamnese, depois exame físico, diagnóstica, condutas. Já dentro de uma sala de urgência com paciente já muito grave, a gente precisa de mudar um pouco a forma de atender e é isso que a gente vai estar discutindo aqui, ok? Não é difícil, tá? Qualquer criança consegue fazer, como vocês estão vendo na imagem aí, e é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui agora. A gente vai trabalhar dentro de uma forma de atendimento baseado no que recomenda os protocolos internacionais, seguindo uma sequência que a gente chama de ABCDE, tá? Tecnicamente, quando a gente pega um paciente potencialmente grave, eu tenho que entender por que esse paciente irá morrer, né? Então, no caso da criança especificamente, é diferente do adulto. O adulto morre muito por conta de arritmias súbitas, né? Um infarto, alguma coisa relacionada a uma fibrilação por conta de hipertensão arterial aguda. Tá? Já não, a criança, ela geralmente não é esse o problema, voltado para a arritmia, tanto é que o nosso desespero não é arrumar um desfibrilador. Por outro lado, a criança morre geralmente por hipoxemia, né? Falta de oxigênio aos tecidos, isso é o grande causador das paradas cardiorrespiratórias em pediatria. Então, a gente vai ter que focar muito na parte respiratória, tá? É essa insuficiência respiratória que vai levar a um estado, né, de insuficiência respiratória com acidemia, com hipercapnia e a longo prazo e dentro de um período dentro do pronto-socorro vai levar a bradicardia, hipotensão e depois a parada cardíaca. Então o foco vai ser não deixar o paciente parar, porque o resultado depois da parada é muito ruim, tá? Geralmente, quando o paciente está com hipoxemia nas fases iniciais, eu vou identificar isso por forma clínica, que eu vou chamar de desconforto respiratório, sendo que esse paciente evolui posteriormente com insuficiência respiratória, choque, bradicardia, só mais tardiamente que ele tem uma parada cardiorrespiratória, mas quando a criança tem uma parada cardiorrespiratória secundária, essa hipóxia prolongada, geralmente o resultado da reanimação é muito ruim, tá? A criança pode até voltar, mas ela geralmente no plantão seguinte ela vai a óbito ou dentro de poucos meses aí dentro do hospital ela vai a óbito, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse padrão aí. Vamos então trabalhar um pouquinho. Vejam esse paciente aqui, ele está lá esperando, por exemplo, para uma consulta e eu vou avaliar esse paciente, né? No pronto-socorro que eu trabalho, vamos supor que a equipe de enfermagem vai fazer uma triagem para esse paciente e aí como que seria esse atendimento. Esse paciente está grave, ele está bem, então percebam que ele está com desconforto respiratório, mas está tranquilo, está dormindo, né? Será que isso daqui é muito grave? Eu tenho que atender rápido? Ou eu preciso... Aqui tem alguém fazendo uma entrevista, né, com a mãe, colhendo algum tipo de história, ou colhendo alguns dados. Será que a gente tem tempo, né, para fazer esse atendimento ou eu preciso ser um pouco mais rápido? É isso que a gente vai estar discutindo. Como atender esse tipo de paciente? Bom, como eu disse para vocês, como a criança ela morre por hipóxia, né? Geralmente, o ideal quando a criança tem, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, é a gente começar com atendimento, massagem e tudo, depois é que eu ligo para o SAMU, tá? Não é o foco principal arrumar um desfibrilador, porque eu tenho que prestar algum atendimento, porque às vezes eu consigo resolver essa hipóxia na fase inicial. Em pediatria a gente trabalha muito com prevenção, né? Evitar que isso aconteça. Já no adulto, né? Se você tem um familiar, alguém que tem uma parada na sua frente, você começa chamando o SAMU, depois é que você vai prestar atendimento, porque precisa de trazer um desfibrilador o mais rapidamente possível, né? Ou tem que ter um desfibrilador, né, o mais perto possível aí para fazer atendimento. Depois que você tem uma parada, os resultados são muito ruins. No Brasil aí a gente está com resultado, né, de quase menos de 2% de sobrevida, né, resultados ruins. Tá? Então, na prática, a gente tem que evitar que a parada aconteça. Vou dar um exemplo para vocês então. Uma criança de 2 anos é trazida pelo SAMU, está cansada, está com febre, tem uma semana mais ou menos, está molinha, né, que a gente chama de hipotonia,
só deitada, não aceita nada por boca. Essa redução da ingesta na criança é sempre um sinal de alerta. Está hipoativa, não reagiu à punção venosa, quer dizer, a criança geralmente grita, ela fica agitada, né, na hora da punção venosa, e essa criança não ligou muito, o que mostra que provavelmente ela está com alteração do nível de consciência. Apresenta um esforço, né, importante, com batimento de aleta nasal, tá? Está apresentando a saturação de 92, frequência cardíaca de 190, 56, né, de respiratória. Não tem crepitações para eu pensar em pneumonia, a pressão está de 90, sistólica e fígado no rebordo. E aí, o que eu faço com essa criança? Geralmente é muito comum para quem está começando chegar diante de uma criança dessa grave e dar um branco, não saber para onde vai nem para onde vem. Então, para evitar esse branco é que a gente precisa se organizar. E aí, a recomendação internacional aí é que diante de um paciente grave a gente comece fazendo um negócio chamado impressão inicial. Impressão inicial é um nome técnico que a gente dá para dizer assim, eu vou dar uma olhada nesse paciente para ver se não tem uma parada cardíaca. Porque se tiver uma parada cardiorrespiratória, eu vou começar a reanimação, né? Eu vou esquecer tudo, acesso, essas coisas, e vou começar a massagear essa criança até que a coisa se ajeite, né? Por outro lado, se ela não estiver com parada cardiorrespiratória, né, provavelmente ela está respirando, ela está chorando, né, e aí esse paciente, se ele está respirando ou chorando, ele está se movimentando, mexe braço, mexe perna, ele está só grave, né, eu vou fazer alguma que a gente chama de monitorização, oximetria ou venóclise. A gente até brinca no mnemônio, quem se move, ganha move, ou seja, quem respira, quem chora, né? Quem está tossindo, quem se move, ganha move. Monitorização com eletrodos, oximetria, não é oxigênio, oxigênio seria só se você não tem oxímetro no seu hospital. E venóclise, alguém já vai tentando pegar uma veia para poder adiantar, porque pegar veia em criança é difícil, muito mais criança grave, tá? Mas não quer dizer que você tem que parar para fazer isso, isso aqui você só vai dar essas ordens enquanto você dá continuidade no seu exame físico. Lembrar que quando a criança está desmaiada, então geralmente quando eu faço a impressão inicial eu vou avaliar nível de consciência, se está desmaiado ou não, e se está se mexendo, se está se movimentando, seja movimentação respiratória ou não, e dou uma olhadinha na coloração da pele, para ver se não está com aquela cara de morto, cara de parada cardíaca, cianótico ou extremamente pálido, né? Então vamos lá, se o paciente está só desmaiado, está numa fila de banco, alguém desmaiou lá, né? E aí você viu, está respirando, está com pulso, então você, se estivesse dentro do hospital, quem se move ganha move, né? Lá no pronto-socorro, lá na rua, você não tem muito o que fazer, nem vai ficar ali torcendo para ela não ter uma parada cardíaca enquanto alguém chega para prestar atendimento, SAMU e tal. Mas se esse paciente não respira, está inconsciente, não respira, eu tentei palpar o pulso, está sem pulso, eu começo a reanimação. Então, essa impressão inicial, ela é muito importante. A gente vê que na prática, quando os médicos não dão essa olhada antes de começar a prestar o atendimento, a gente demora então de 3 a 4 minutos para identificar um paciente em parada cardiorrespiratória, ou seja, demora muito, e aí já teve sequela de neurônio muito grave, né? Neurônio que morreu, neurônio que não volta mais. Então, seguir essa impressão inicial antes de começar o atendimento é muito importante para definir para que lado eu vou, se eu estou numa parada cardíaca ou não, tá? Se o paciente está com parada cardíaca, né, então a minha dúvida é essa, né? Eu olhei essa criança aqui, né, tá com cara, né, de uma criança de óbito, né, palidez, né, inconsciência, e aí não respira, não se mexe, tá? Esse paciente provavelmente está diante de uma parada cardiorrespiratória, e aí eu vou começar atendimento de parada cardiorrespiratória. Não, esse paciente agora ele se mexe, né, está respirando, mas está com rebaixamento de nível de consciência, tá vendo? Só que ele se move. Então quem se move ganha move, então essa criança aqui precisaria de monitorização, oximetria e venóclise, né? Então eu vou monitorizar com os eletrodos para ver o ritmo, vou colocar oxigênio, né? Se não tiver, eu vou colocar oxímetro, se não tiver oxímetro no seu serviço, você pode até nesses casos graves colocar oxigênio direto e já tentar pegar uma veia, né? Porque se eu não conseguir, eu já vou adiantar depois a intraóssea. Beleza, e aí uma vez que eu tenha feito a impressão inicial, eu vou seguir uma sequência de atendimento chamado ABCDE, né, que é só uma forma de mnemônica para a gente gravar. Eu vou cuidar das vias aéreas, depois da parte respiratória, depois da parte circulatória, neurológico, e por último eu vou fazer uma exposição e me preocupar com a temperatura, tá?
Então essa é uma sequência de exame que deve ser seguida, porque a gente vai do que mata mais para o que mata menos. Então às vezes eu vejo sala de trauma, pessoas super preocupadas com o sangramento que está lá na perna e o paciente morrendo de hipoxemia porque tem sangue, porque está cheio de secreção na via aérea. Isso é muito comum também em pacientes com crise convulsiva, em que você está tentando tratar a crise convulsiva e ele está morrendo por hipoxemia, tá? Então a gente tem que seguir essa sequência para não se perder. Lembrar que na sala de urgência, toda vez que eu identificar um problema, eu não posso seguir uma sequência de exame e ao final tomar várias condutas como a gente faz no consultório, né? Aqui a gente precisa de identificar um problema, então identifiquei um problema, eu vou intervir sobre o problema e depois mais tarde eu reavalio. Então se eu identifiquei uma saturação baixa, eu mando colocar uma máscara, por exemplo, e depois eu volto para reavaliar esse paciente. Isso vai ser uma sequência. Eu mando fazer as coisas e continuo o meu exame. Mando fazer as coisas e continuo o meu exame, tá? Vamos começar então pela via aérea. Quando eu estou falando de via aérea, eu estou falando de levar o ar daqui até aqui. Então não adianta eu colocar uma máscara aqui de Hudson com 100% de oxigênio se aqui está obstruído. Esse oxigênio não chega no pulmão, que é onde precisa. Então eu preciso de que isso aqui esteja livre, tá? Então, posicionar a cabeça, né? Aspirar esse paciente, ver se tem secreção, ver se tem sangue, se não está obstruído essa região, tentar escutar algum barulho que sugira a obstrução dessa região aqui, é muito importante, né? Então vejam esse bebê que está aqui, ó. Esse bebê faz um barulho, né? Que é um barulho bem de glote, né? De região de via aérea. Esse barulho é um barulho que mostra obstrução nessa região aqui alta, tá? Percebam que o barulho é na inspiração, preste atenção no tórax e veja que o barulho é na inspiração e não na exo. Ins, 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 ins. Tá vendo? Então ele tem um barulho na inspiração, na ex tem até alguns roncos, né? Alguma secreção que está parada ali na via aérea. Então vocês percebam que ele tem um barulho inspiratório. Esse estridor, então, ele vai indicar para a gente que o problema é na via aérea, tá? Via aérea superior, nós estamos com um problema de obstrução alta. Geralmente, quando eu estou falando de causa primária pulmonar na sala de urgência, nós vamos acabar com 4 causas básicas, que seria obstrução alta, obstrução baixa, que seria os broncoespasmos, né, as sibilâncias, tá? Complacência, que seria o problema das pneumonias, né, dos edema agudo de pulmão aí da vida, dos miocardites virais, e neuromuscular, que seriam as crianças que estão evoluindo com depressão respiratória, com bradipneia e apneia, né, que aí é a causa central por uma intoxicação por um remédio, por exemplo. Então, saber identificar que o problema está aqui na via aérea superior é muito importante, ouvir com atenção, tá? Esse barulho de ronquinho, por exemplo, né, que a gente chama de gargarejo, essa secreção que tem na via aérea. A gente poderia aspirar esse paciente, né? Então na expiração a gente ouve um ronquinho. Tá? E posicionar a cabeça. Veja que a cabeça dele está de lado e o pescoço, eu não estou vendo aqui o pescoço, olha, ele está com a cabeça fletida. Isso aqui é péssimo para a respiração de um bebê, então começo posicionando o bebê e prestando atenção na ausculta, né, de via aérea superior para poder resolver esse problema. Tá? Para posicionar é importante, o bebê quando você coloca ele deitado, essa região occipital dos bebês, quando eu falo bebê eu estou dizendo bebê de 1, estourando 2 anos aí, tá? Essa região occipital deles aqui, ela é muito proeminente, de forma que o bebê colocado na superfície rígida, que vai ser a maca, por exemplo, que é reta, ele vai ficar com o pescoço fletido, como estava aquele bebê, de forma que a gente não vê. O ideal dos bebês é que eu possa ver um pouquinho de pescoço aqui na sala de urgência, que a cabeça seja centralizada e não virada lateralmente, como estava aquele bebê. E para isso eu preciso de colocar um lençolzinho dobrado, não é travesseiro, debaixo das escápulas do ombro aqui, tá? Diferente das crianças maiores de 2, 3 anos, onde eu posso colocar um lençolzinho dobrado na região da cabeça mesmo, como um travesseirinho,
tá? E aí eu retifico melhor a via aérea. Para bebês tem que ser debaixo do ombro, ou seja, bebê não tem direito a travesseiro. Bebê é um coxinho debaixo do ombro, tá? Para retificar a via aérea. Isso é muito importante. Às vezes só se eu tivesse colocado o bebê nessa posição aqui, o bebê anterior, ele já teria melhorado, tá? Então vamos voltar para o nosso caso anterior e a gente vai aprender a avaliar agora o B, que é a parte respiratória. Então, de toda aquela semiologia respiratória que a gente aprendeu, inspeção, palpação, percussão, ausculta, nós vamos enxugar isso daí, espremer e vai ficar com o mínimo do mínimo. Isso significa que nunca mais na sua vida coloque a mão em um paciente sem fazer pelo menos isso, viu? Contar a frequência respiratória. Na parte da inspeção, examinar bem a musculatura para ver se tem algum uso de musculatura acessória e auscultar esse bebê, porque a gente precisa diferenciar o que é obstrução baixa dos problemas de complacência, onde vai haver crepitação, por exemplo, tá bom? A gente vai detalhar isso aqui então. Então, na sala de urgências, se o seu hospital onde você está trabalhando tem também maquinaria, você teria pelo menos aqui na avaliação respiratória uma outra coisa que é o oxímetro, né? Que ele é um equipamento muito importante numa sala de urgência. Às vezes não tem, você tem que só colocar oxigênio mesmo, mas o ideal é que você tenha um oxímetro numa sala de urgência. E aí eu tenho que ter alguns cuidados, porque aquele oxímetro de adulto que a gente coloca no dedo, ele não serve para bebês, ele vai dar a leitura toda errada, o bebê mexe muito, né? Então aquilo a gente não consegue fazer a leitura, tem que ser algo mais sensível. E aí eu sugiro que toda sala de urgência que atende pediatria, principalmente bebês até 1 ou 2 anos, que utilizem o oxímetro desse tipo aqui, que a gente chama em Y, tá? Com cabo em Y, onde eu vou colocar, né, um sensor desse aqui, o outro, um tem que estar de frente para o outro, como está aqui, ó, porque senão a leitura dá errada, porque esse manda um sinal que vai ultrapassar a pele e o outro vai ler. Então é muito importante que um esteja em frente do outro. Às vezes no hospital a gente vê um aqui e o outro lá do outro lado, não faz a leitura, o número que vai sair é mentiroso. Outra coisa é não ficar num local muito longe. Aqui, por exemplo, a lateral da mãozinha, né? Como a lateral do pezinho. São as áreas mais finas que a gente tem, né? Isso aqui não pode passar muito de 1 centímetro a distância entre um e outro. Então, se eu coloco aqui no braço, né, de um bebê a termo, não de um prematuro, às vezes essa leitura vai ser ruim, tá? Então tem que ser numa área fina e esqueça dele um pouquinho, deixa lá no bebê, espera o bebê se acalmar, porque logo que você coloca o bebê mexe a mão ou mexe o pé, tá? Eu coloco no pé, geralmente mexe menos que a mão, e aí nesse local aqui, nesse localzinho aqui da mão do bebê, por exemplo, se ele começar a mexer, o número que vai aparecer aqui vai ser um número mentiroso, vocês não vão poder confiar no número que aparece na hora da saturação. Tá? Então, quando o traçado estiver todo irregular, não vale a leitura, tem que esperar a linha ficar bem irregular, uns 5 a 8 segundos, é o que manda o manual dos aparelhos, para que o número que apareça aqui seja confiável. Então, aqui está bem irregular, esse 98% aqui é confiável, por exemplo. Tá? Então, quanto mais baixo tiver a saturação, mais o erro acontece. E eu não posso ficar apertando como eu estou fazendo aqui, porque isso daqui vai comprimir os capilares que estão aqui embaixo, a leitura, né, pelas hemácias vai ser toda errada da saturação da hemoglobina. Então eu tenho que deixar com o esparadrapo, esquecer um pouquinho, esperar a criança se acalmar, tá? Tem que ter paciência. Eu disse para vocês então que o mínimo que eu faria numa criança é inspecionar, né, o uso de musculatura e contar a frequência respiratória. Vejam aqui então, fala assim, mas eu tenho que decorar todos aqueles padrões de frequência respiratória para uma criança. Na verdade, assim, a recomendação que a gente dá o mínimo seria decorar esses números, que são os números que são recomendados, por exemplo, pela Organização Mundial de Saúde, né, no método IDP, de cuidado de criança em locais onde você não tem infraestrutura. É o mínimo que a gente deve fazer. Então, se fosse para eu gravar um número, né, atualmente, assim, a gente sabe que isso aqui já tem alguns questionamentos, mas comece por aqui. Um recém-nascido, então, bebês até 1 mês, frequências acima de 60 são sempre altas, de 1 mês a 1 ano, 50 são sempre altas, de 1 a 4 anos, acima de 40 são frequências sempre altas. Preocupe-se primeiro com o que é taquipneia, tá? Depois, bradipneia deixa para um outro momento, que não é mais fácil da gente identificar. Primeiro vamos nos preocupar
com a taquipneia. Gravou essa regra dos 60, 50, 40, até porque acima de 4 anos não é tanta criança grave, a gente vai ver que a maioria vai estar nessa faixa etária aqui, a gente já resolve a maioria dos casos, 60, 50, 40. Ou seja, quem respira mais que uma por segundo, né, que seria 60, esse paciente está sempre grave, seja um recém-nascido, seja de até 1 ano, seja acima de 1 ano, tá? Então, a gente comparar a frequência com o ponteiro do relógio é bem interessante. Outra coisa que é importante é eu buscar o uso de musculatura acessória, tá? Geralmente quando eu busco o uso de musculatura acessória, porque isso o paciente não fala, a mãe não fala, ele está de camisa às vezes está dormindo com rebaixamento do nível de consciência, e você não está olhando aqui e você não vai perceber a gravidade da situação. Então essa inspeção, buscar esses sinais de esforço são muito importantes. Seja na região subcostal, seja na região subxifoidea, tá? Seja intercostal, seja na fúrcula aqui na região do pescoço, seja nas aletas nasais, né? Onde eu vou ver a busca desesperada pelo oxigênio. Geralmente, quanto mais grave, mais alto ele vai usar músculo, tá? Então, os quadros que batem a aleta aí, geralmente tendem a ser quadros mais graves. Pacientes que batem fúrcula geralmente tem que ser quadros pelo menos moderados, tá? Então, não quer dizer que crianças que têm só retração subcostal estejam leves, mas geralmente os quadros moderados tendem a bater fúrcula e os graves tendem a bater aleta. Mas isso tem que procurar, porque realmente o paciente, esses sinais não pulam na frente da gente aí, tá? Por exemplo, baseado nesse conceito, né? Se um pai manda para você assim, doutor, olha, tem uma criança aqui em casa, ela não está bem, e eu estou na dúvida se levo ou não para pronto-socorro. Aí você vai lá examinar, aí você vai ver um vídeo, né? Hoje nós estamos na época aí dos vídeos do WhatsApp e tudo, e aí você vai olhar o vídeo da criança. Vamos ver então se ela está, né? Vamos avaliar a frequência respiratória e vamos avaliar o padrão respiratório aí dessa criança, tá? Ó, batendo fúrcula. Se você prestar bastante atenção aqui na aleta, vocês vão perceber que ela está batendo a aleta também. Vou voltar aqui. Ó, bateu, né? Aleta, tá? Nasal. Ele abre o nariz para respirar. Ou seja, esse quadro é no mínimo um quadro moderado a importante, porque está tendo batimento de aleta, tá? Então eu chamaria isso de desconforto respiratório, tá? Moderado a importante ou importante, porque já tem batimento de aleta, tá? E se vocês perceberem, esse bebê, o barulho que faz agora não é inspiratório, agora o barulho é expiratório, tá? Ó, prestem atenção aqui. Ó. Who got the group? Baby. Oh yeah. Groupie. Vendo? Na expiração, quando o ar está saindo. Who got the group? Vocês ouviram agora, deu uma gemidinha. Essa gemência a gente vai ver também que é um sinal de gravidade, tá? Que já está evoluindo para insuficiência respiratória. Então essa criança aqui está com quadro grave, né, importante. E apesar da cara boa, você olha aqui no início, ela está com uma cara tranquila, né, hidratada, coradinha, tá? Mas não dá para ficar em casa com esse tipo de quadro, tá? A gente vai precisar de internar e fazer o tratamento internado, tá? A gente está vendo um quadro, então, como vocês verem que o problema é expiratório agora e não eu estou inclusive ouvindo o barulho da sibilância na expiração, tá? Isso daqui é um quadro grave, né, que ela vai precisar de internar. Talvez seja uma bronquiolite viral, né, quadros que dão broncoespasmo. Crise de asma muito pouco provável pela idade do bebê, que é um lactente, né, mas um broncoespasmo vírus induzido poderia acontecer nessa idade, tá? Então, o que eu chamo de desconforto respiratório? São aqueles bebês que estão com aumento da frequência respiratória e ou uso de musculatura acessória. Aumentou a frequência acima dos 60, 50, 40,
Usou músculo é desconforto respiratório, tá? Entre o desconforto respiratório e a parada cardíaca, a gente ainda tem um tempo razoável de trabalho, então dá para eu fazer as coisas com calma. Se eu deixar acontecer, esse paciente vai evoluir para insuficiência respiratória. O que é insuficiência respiratória? Então, o termo insuficiência respiratória, ele diz respeito a não ser suficiente para alguma coisa, né? Então, geralmente, quando eu falo de respiração, seria basicamente entrar o oxigênio, né, e todo o CO2 que está sendo excretado, né, ser trocado aqui no alvéolo. Então, se eu não consigo excretar o CO2 ou eu não consigo fazer entrar o oxigênio, eu estou diante de um quadro de insuficiência respiratória, tá? E aí o meu PO2 lá do sangue vai estar baixo, meu PCO2 subindo, e eu conseguiria identificar isso pela gasometria, né? Então, pacientes que eu estou suspeitando de insuficiência respiratória, desconfortos respiratórios moderados ou importantes, sempre a gente coleta uma gasometria. Mas se eu não tiver gasometria lá no meu pronto-socorro, que é muito comum, né, na prática nossa, a gente tem que, na verdade, olhar para o paciente clinicamente e pensar que com a clínica eu vou dizer assim, rapaz, esse paciente está com insuficiência respiratória. Entre a insuficiência respiratória e a parada, eu já tenho bem menos tempo, talvez 1 hora, talvez 2, então eu já vou ter que ser bem mais agressivo nesses casos. Então muda muito na minha cabeça definir se é desconforto ou se é insuficiência. Paciente com insuficiência, eu já deixo todo o material de intubação pronto, já prescrevo as drogas para intubação, porque às vezes em pediatria você vai ter que parar para fazer cálculo, então já faça tudo quando detecta a insuficiência respiratória, para não se enrolar e o paciente parar. E você tentar resolver isso na hora da parada vai ser um desastre. Ok, então clinicamente, né, como é que eu identifico um paciente que está com a gasometria ruim? Óbvio, né, se ele está cianótico, cianose central ao redor do lábio, cianose não só na mãozinha, a criança fica roxo muito à toa na mãozinha e no pé por conta de ambiente frio, principalmente em algumas salas de urgência onde o ar-condicionado fica no talo. Tá? Então, cianose central, isso daqui é sinal de gravidade. Aquele gemido que o bebê estava apresentando no quadro anterior, o que é o gemido? Você está fechando a sua glote, tá? E forçando o ar dentro do alvéolo para abrir aquele alvéolo que está colabado, que está cheio de água, que está cheio de pus, tá? E aí você está tentando se colocar em ventilação positiva. É como se o paciente dissesse: doutor, já que você não vai me colocar em ventilação positiva, não vai entubar, não vai colocar em CPAP, não vai colocar em ventilação não invasiva, e eu vou fazer isso, né? Então, o gemido, geralmente, apesar de alguns livros colocarem como desconforto respiratório, ele é sinal clássico aí de insuficiência respiratória já, né? Você já está fechando o glote, fazendo pressão. Bebês que estão com meneio da cabeça, né? Uma movimentação estereotipada de ombro para respirar, rebaixamento do nível de consciência, tanto você fica mais sonolento quando você está com hipoxemia, quanto com CO2 elevado. Você pode fazer uma narcose de CO2 aí, tá? Então esses sinais, rebaixamento de nível de consciência, esforços, né, respiratórios muito importantes, cianose central, que pode ocorrer pela hipoxemia, importante geralmente para fazer cianose, eu preciso estar com a saturação bem baixa. Quanto mais anêmico o paciente, mais difícil de se identificar a cianose clínica nele, né? Então, às vezes a gente tolera ficar esperando a cianose para entubar, é uma péssima escolha. E quando a coisa está muito ruim, o paciente está muito grave, o centro respiratório começa a ceder, e aí esse paciente começa a evoluir para bradipneia. Então, pacientes extremamente graves, chocados, pulso ruim, que estão bradipneia, com bradipneia respirando pouco, porque na urgência, na gravidade, o bebê respira rápido, esse é um sinal precoce e persistente. Quando o bebê começa a normalizar a frequência, ele continua grave, significa que ele está péssimo. Então, esse bebê com bradipneia e apneia é um bebê que vai parar já, então a gente tem que ficar de olho. E a gente tem que ficar de olho principalmente em apneia em bebezinhos, porque às vezes você vai lá, alguém te chama assim: esse bebê toda hora fica roxinho. Aí você não sabe bem porquê, ele volta, aí você fala: não é nada, né? E às vezes ele está fazendo apneia, e aí precisa também de ir para uma UTI, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma criança com um quadro, né, no pronto-socorro, já tem alguém aqui até usando um ambu para dar pressão positiva, então provavelmente ele vai ser entubado.
paciente usa muito músculo, a musculatura abdominal e a musculatura intercostal, ela afunda mais na expiração do que na ins, mostrando que o problema é mais expiratório, ou seja, provavelmente broncoespasmo, asma, crise de asma grave, tá? E não é laringoespasmo, até porque a gente não está ouvindo barulho. Percebam também que os ombros dele ficam fazendo um movimento para frente e para trás, uma movimentação estereotipada de desespero para tentar respirar, uma insuficiência respiratória clássica. Contrai na expiração, contrai, né, na expiração. Vejam o meneio da cabeça, né, esse bebezinho aqui apresentando um quadro de meneio da cabeça, que também é sinal de gravidade. Vejam esse outro bebê aqui fazendo um quadro de apneia. Os bebês às vezes eles fazem mesmo, o bebê às vezes ele está eufórico, respira rápido, para e volta a respirar, mas isso dura 4 segundos, 5 segundos, por isso que nas crianças o ideal é contar a frequência respiratória em 1 minuto, porque senão você acaba, pelo gap aí das pausas que o bebê dá, você acaba errando às vezes a contagem até 10 incursões por minuto. Mas veja esse bebê aqui, ele vai começar o vídeo já em apneia, ó. Tá em apneia sem respirar, 2, 3, 4, tá vendo? 6, 7, agora ele vai voltar a respirar, ó, voltou a respirar já com 13 segundos mais ou menos. Se nesse período, né, de 10 segundos ele apresentou bradicardia ou queda da saturação, eu chamo isso de apneia. Ou se ele tivesse não apresentado nada, nem bradicardia nem queda de saturação, eu chamaria apneia quando fica 20 segundos sem respirar. Isso é sempre sinal de gravidade, tá, gente? Então, como a pele dele está um pouquinho rendilhada na hora da apneia, eu imagino que ele tenha apresentado bradicardia nesse momento ou queda de saturação, o que configura uma apneia. Percebam que ao final da apneia, ele vai voltar a respirar e ele respira rápido, ó. Respirou, 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 respirou. Né? Então, isso é a apneia. Você pausa, continua coloradinho, continua corado, pausa, vai pausar de novo, mas ele está apresentando, ó, pausou outra vez, e às vezes você tem que estimular o bebê, dar uma cutucadinha aqui na costelinha para ele voltar a respirar. Geralmente ocorre em bebês muito prematuros ou muito novinhos, onde o centro respiratório ainda está imaturo, tá? A apneia, gente, é diferente do gasping, ou gasping, tá? O gasping, para nós da área de saúde, não é respiração. Tá? Você fala, quem se move ganha move. Esse bebê que está se movendo, não, isso não é considerado se mover. Pra gente, isso aqui é uma parada respiratória. Parada respiratória é colocar ambu direto, tá? Então eu vou mostrar para vocês o vídeo, vocês vão entender a diferença da apneia. Na apneia, o bebê estava coradinho, ele para de respirar e volta a respirar habitualmente, tá? Esse aqui, ele vai dar uma respirada, uma tentativa de respirar, é como se o seu bulbo tentasse falar assim, vai lá, respira, dá um choque, dispara um choque ali, todos os músculos da respiração contraem ao mesmo tempo, mas inefetivo, ineficaz, isso é não respirar, tá? Então, percebam que esse bebê tá com a palidez cianose, né, que a gente fala de cara de morto, e sem respirar, ó. E na hora que ele for respirar, vai ser, ó, uma respiração e parou de novo, tá? Isso aqui não é apneia, isso é gasping, tá? Ele vai dar uma respirada e para de novo. Então isso mostra falência total do centro respiratório, esse bebê precisaria estar sendo ambusado, né? Porque ele está com parada respiratória, ele está sem respirar. Apesar de apresentar esses pequenos movimentos, isso é uma parada respiratória, tá? Sempre que eu identificar um problema, então, se eu identifiquei um gasping, eu ia ter que colocar ambu, né, e fazer pressão positiva nesse paciente. Então, não se esquecer disso. Não vou falar sobre métodos de oxigenoterapia, isso pode ficar para uma outra aula, mas a gente tem vários métodos de oxigenoterapia que a gente pode utilizar, né, em pediatria. Tanto métodos só para oferecer oxigênio, como métodos para oferecer oxigênio sob pressão, né, que oferece as duas coisas ao mesmo tempo.
e até intubação, né? E aí teria as indicações específicas para intubação. Não é isso que a gente vai discutir agora. A gente está vendo como avaliar o paciente na sala de urgência ainda. Ao final da avaliação respiratória, tá? Você tem que ser capaz de responder duas coisas. Primeiro, a gente vai estar perguntando, você tem que passar pela sua cabeça. Terminei o B, o respiratório, avaliei o uso de musculatura, frequência respiratória, fiz uma boa ausculta, olhei a saturação, e aí a minha dúvida é, aquilo é um desconforto respiratório ou é insuficiência? Se for insuficiência, eu preparo todo o material de intubação, não necessariamente eu vou intubar, mas a maioria das vezes sim. Tá? Se for só desconforto respiratório, eu tenho tempo ainda para tomar algumas medidas. E aí depois eu vou pensar em alguma possibilidade, pelo menos para começar algum tipo de tratamento, tem que pensar em algumas possibilidades. Geralmente, de causa primária pulmonar, a gente vai acabar em 4 causas. Ou o paciente está com problemas respiratórios por obstrução alta, como a gente viu aquele primeiro bebê que eu mostrei no vídeo. Em pediatria, obstrução alta, 99% das vezes vai ser laringites virais, tá? Então não tem que inventar demais. Obstrução por corpo estranho, anafilaxia, são eventos extremamente raros, então se fosse para eu tratar, eu ia usar o protocolo de laringite, pensar quando eu uso aerosol com adrenalina, quando eu uso corticoide. Eu poderia ter obstrução baixa. Obstrução baixa, eu apresentei para vocês alguns sinais de obstrução baixa, não necessariamente o sibilo. Quando tem o sibilo, beleza, mas tem pacientes que não tem sibilo, só tem mais uso de musculatura abdominal na expiração, o tempo de expiração muito prolongado, então o normal é que você tenha um tempo para inspirar e 2 para expirar. Se o tempo expiratório está muito prolongado, isso também é um sinal de obstrução baixa. Você poderia ter um barulho, né, intenso na expiração, também pode acontecer, tá? Ou sibilo, tá? E geralmente é expiratório. Ou problema de complacência, as pneumonias, os edemas agudos do pulmão. Você vai ouvir crepto, tá? Pode ocorrer na bronquiolite um crepto mais grosseiro, ou aquele crepto fininho, teleinspiratório, né? Que parece um roçar de cabelo, assim, se você pegar o seu cabelo e roçar perto do ouvido, você vai ouvir essa crepitação. Isso é inspiratório quando a gente está falando de problemas relacionados à complacência. Então, aqui eu usaria o tratamento para laringite, aqui eu trataria o protocolo para broncoespasmo, né, beta 2, basicamente. O corticoide ele vai agir daqui a 4 a 6 horas, então na urgência é o beta 2. E nos casos de complacência, geralmente eu vou oferecer oxigênio, não tem muito para fazer de imediato, né? É oxigênio e pressão positiva quando precisa, né? Seja ventilação não invasiva ou invasiva, então quer dizer, não adianta ficar fazendo aerosol com Barotec quando está creptando, né? E no neuromuscular não tem muito o que fazer, tem que ver se o paciente precisa ou não de intubar, porque se faliu o centro respiratório por algum motivo, intoxicou por uma medicação, ou está entrando em falência, né, de uma doença neuromuscular progressiva, não tem muito o que fazer, tem que também ir partir para a parte de invasão mesmo. Quando eu termino o A e o B, eu passo para a parte circulatória. A gente tem isso numa outra aula, não vou detalhar aqui hoje, mas basicamente o circulatório a gente vai ver frequência cardíaca ausculta, pressão, pulso e perfusão. A gente vai trabalhar também com a parte neurológica depois, geralmente para evitar que a gente faça o Glasgow, que às vezes é meio trabalhoso. A gente vai trabalhar com a escala VDN, né? Bebê que está alerta, bebê que não está alerta, está mais para sonolento. Você chama e ele responde, volta a dormir, só responde a voz. Você colhe o exame, você fura ele para pegar um acesso, ele dá um chorinho e volta a dormir, só responde a dor. E aquele que não responde a nada, quanto aqui mais longe, né, do inicial, então AVDN, mais grave é, tá? E também serve de parâmetro. No plantão passado o cara anotou V, no seu ele anotou D, no seu você está anotando D, então seu paciente está piorando. Avaliação de pupilas, né, para ver se tem midríase, se tem miose, se tem anisocoria, uma diferente da outra, então sinais de hipertensão às vezes intracraniana, que vão te dar algumas dicas para o manejo depois. Na criança, não esquecer que a gente tem a fontanela, que é uma janela aberta para o cérebro, onde você pode palpar ali, e aí você vai perceber
se está com hipertensão intracraniana, por exemplo, quando ela está abaulada, né, não precisaria nem de um sensor ali dentro do ventrículo ou no encéfalo para medir a pressão intracraniana. E descartar meningite. Uma das grandes causas, né, de erros em pronto-socorro em relação à pediatria é a apendicite e meningite. Provavelmente porque a gente faz exame físico mal, né? A gente não avalia bem abdômen, nunca leva muito a sério e não faz sinais meningos. Lembrar que o pronto-socorro não é muito local de fazer grandes diagnósticos, né? Não é um local muito fácil de dar o diagnóstico final. A gente mais presta um atendimento e encaminha para a internação ou para um UTI, onde o diagnóstico vai ser dado depois. Geralmente a gente está ali mais para estabilizar e mandar de volta para casa, dizendo para a família, olha, fica tranquilo que não é grave, não precisa internar. Então, sinal meningite tem que fazer em todo mundo, né? No pronto-socorro não tem jeito. Kernig, Brudzinski, pôs a mão em qualquer criança em pronto-socorro, tem que fazer, porque meningite é uma coisa que evolui muito rápido, né? Para um quadro de septo e choque séptico, tá? Na hora que eu faço a exposição, eu tenho que tanto aferir a temperatura, lembrar que hipertermia ou febre, né, é considerada maior ou igual a 37,5, não é mais 37,8 como já foi antes. Hoje está bem estabelecido, com grandes estudos bons, né? Acima de 37,5 é febre, acima de 38,5 é febre alta. E não adianta colocar o termômetro ali, né, 15 segundos, 20 segundos ou 40 segundos, como a maioria dos termômetros apita. A gente tem que medir por 2 minutos, né, e segurar. O ideal, eu seguro geralmente o termômetro contra a axila o tempo todo da medida, fico ali segurando 2 minutos. Geralmente depois que o termômetro apita ainda sobe de 0,3 a 0,5 aí, tá? E às vezes faz a diferença entre tratar ou não esse paciente com uma crise convulsiva, se é febril ou não, muda completamente o seu manejo, tá? E na hora de expor, procurar por lesões de pele, como principalmente as petequias, que não desaparecem a dígito pressão, e as púrpuras, né, que são as petequias, como se fossem petequias coalescentes, né, são fenômenos vasculares, tá, que é roxinho, não é vermelhinho, tá, e geralmente você aperta, ele não desaparece a dígito pressão. Tá? Se você apertou, desapareceu a pintinha, significa que é um fenômeno vascular. Se você apertou e a pintinha continua ali de baixo, né, você faz uma dígito pressão e continua roxinho ali, significa que a pele está tatuada, provavelmente uma hemácia escapou de dentro do vaso, tatuou a pele. Aí nós temos um fenômeno grave, que geralmente a gente tem que pensar em meningococcemia, se o paciente estiver séptico, né, são doenças mais graves. Né, a gente vai pensar depois em leucemia, mesmo que seja uma doença não tão letal quanto púrpura trombocitopênica, mas geralmente são coisas mais graves. Até prova o contrário, se trata como meningite, ainda mais no pronto-socorro, tá bom? Então, basicamente, quando eu estou falando de pronto-socorro, o atendimento ao paciente grave passa por essa avaliação inicial, que eu vou chamar de ABCDE, tá? Depois eu vou trabalhar numa outra aula com vocês o circulatório melhor, porque merece uma aula à parte, tá? E a gente, depois, num outro momento, fala sobre parada cardiorrespiratória, ok? Muito obrigado e bons estudos aí para vocês.